Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a territorialidade. A territorialidade está prevista no artigo 5º do nosso Código Penal. Vamos à leitura da sua redação. Artigo 5º caput. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Bom, a territorialidade ela é muito simples de ser entendida. Não é um conceito difícil, é bem fácil mesmo. Por que eu digo isso? Porque o que a territorialidade quer, na verdade, é falar sobre a validade da lei penal. É justamente isso. Validade da lei penal. Como assim validade da lei penal, Rodrigo? Ela quer dizer sobre os conflitos da lei penal no espaço. Explicar aonde que a lei penal brasileira vale, quando que ela vale, quando que ela não vale. A partir disso, eu posso trazer dois conceitos para vocês. O primeiro é o da territorialidade. E o segundo conceito é o da extraterritorialidade. O primeiro, da territorialidade, ele está previsto no artigo 5º do Código Penal, que é exatamente aquele que a gente está estudando hoje. E o da extraterritorialidade, ele vai estar previsto no artigo 7º do Código Penal, que nós vamos estudar um pouco mais para frente. O que eu posso dizer para vocês é que esse conceito do artigo 5º, ele é o que a gente pode chamar de regra. Ele é a regra. Se a gente precisar aplicar alguma coisa, vai ser esse. Mas vamos entender melhor o que é territorialidade. A territorialidade, ela diz que a lei brasileira se aplica aos crimes cometidos no Brasil. Essa é, então, a regra. A lei brasileira, ela vai se aplicar aos crimes cometidos aonde? No Brasil. Qualquer crime cometido no Brasil, eu aplico a lei brasileira. Mas, como toda regra, eu posso trazer aqui para ela duas coisas muito conhecidas no direito, que são as exceções. Por que duas exceções? Porque eu posso ter aqui o brasileiro que comete crime aonde? No exterior. E o estrangeiro que comete crime aonde? No Brasil. Existem essas duas exceções. Há casos de brasileiros que cometem crime no exterior que vão responder pela lei brasileira e existem casos também de estrangeiros que cometem crime no Brasil que vão responder pela lei deles, do país de origem. Então, essas duas exceções eu posso aplicar o nosso princípio da territorialidade. Então, por conta disso, eu posso dizer para vocês que a territorialidade, aqui no nosso Código Penal, ele adotou o princípio da territorialidade temperada ou mitigada. Por que temperada ou mitigada? Porque a nossa territorialidade ela não é absoluta, ela comporta exceções. E quais são então as exceções? Olha aqui, aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Essa parte que eu grifei aqui, essa parte sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ela traz essa exceção, deixa essa lei, esse nosso princípio da territorialidade, mitigado ou temperado. Por quê? Porque essa partezinha aqui, ela define, por exemplo, as imunidades, ok? Imunidades o quê? Diplomáticas, parlamentares. Essa partezinha que pode, por exemplo, dar uma imunidade para um parlamentar de fora, para um diplomata, e assim por diante. Mas esse artigo ele não para por aí. Se fosse só isso, era bem fácil de entender. A gente aplica a lei brasileira aos crimes cometidos no Brasil, salvo se houver alguma convenção, tratado ou regra de direito internacional que diga para não aplicar a nossa lei. Mas por que eu digo que a coisa pode ser um pouquinho mais complicada? Porque nós temos o parágrafo 1º também desse artigo, que ele traz algumas colocações para a gente. Quais são essas colocações que ele traz? Ele diz o seguinte: para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Vamos simplificar isso aqui. O que esse artigo 5º, parágrafo 1º, está tentando dizer para a gente? Ele está tentando trazer para a gente o território por extensão. Por que eu estou dizendo que ele está tentando trazer o território por extensão?
Porque ele vai falar assim, ó galera, se aplica também a lei brasileira nesses casos. Então vamos pegar aqui, ó, embarcações, aeronaves brasileiras. Embarcações e aeronaves brasileiras. Por que eu separei essa parte primeiro? Porque a gente vai ver aonde que se aplica nesses casos. Nós podemos dividir aqui em outros 2 tópicos, certo? São embarcações ou aeronaves brasileiras, primeiro, de natureza pública ou a serviço do governo, e temos um segundo tópico que é o mercantes ou de propriedade privada. Ok, então, nós temos esses 2 tipos de embarcação. A de natureza pública ou a serviço de governo, quando que a lei brasileira vai atingir essas 2 embarcações ou aeronaves? Em qualquer lugar. Ó, essa primeira aqui, em qualquer lugar. E a mercante ou de propriedade privada? Alto mar e o espaço aéreo correspondente. Alto mar e espaço aéreo correspondente. Por que alto mar ou espaço aéreo correspondente, as naves mercantes ou de propriedade privadas brasileiras, aplica-se a lei do Brasil? Porque em alto mar ou nesse espaço aéreo correspondente, não tem soberania de qualquer outro país. Como não tem soberania de qualquer outro país, lá é uma terra onde não há soberania, se aplica então às embarcações e aeronaves brasileiras a lei do Brasil. Então, se eu pego um cruzeiro e estou cruzando o Atlântico num lugar de alto mar, lá dentro vai valer a lei do quê? Do Brasil. Então, esse é o nosso território por extensão. Tá certo? O território por extensão, ele abrange embarcações e aeronaves brasileiras em 2 tipos, natureza pública ou serviço do governo e mercantes ou de propriedade privada. Se for de natureza pública ou serviço do governo, é em qualquer lugar. Agora, se for mercantes ou de propriedade privada, somente no alto mar. E vamos lembrar que eu estou falando território por extensão. Porque se essas 2 aqui estiver dentro do Brasil, a lei, obviamente, é a brasileira. Então, vamos para o último parágrafo aqui desse artigo. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de novo, aeronaves ou embarcações, agora estrangeiras, de propriedade privada, achando-se aquela em pouso ou no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Esse conceito também é bem fácil. Eu vou ter a mesma coisa do outro, embarcações e aeronaves estrangeiras. Vamos lembrar aqui, ó, que agora eu estou tratando de estrangeiras, a outra foi brasileiras. Eu vou fazer a mesma divisão que eu fiz antes, tá? Vamos trazer aqui 2 divisões para a gente poder falar de 2 conceitos. Qual que é? Natureza pública ou a serviço do governo e, na segunda parte, a de propriedade privada. Então, nós temos essas 2 divisões. Por que eu trouxe também a natureza pública ou serviço do governo se não fala aqui em cima? Pelo seguinte, você lembra que no conceito brasileiro, essas que eram de natureza pública ou serviço do governo, a lei brasileira aplicava em qualquer lugar? A mesma coisa vai valer para as estrangeiras. Em qualquer lugar vai se aplicar a lei do país da bandeira da aeronave ou da embarcação. Então, embarcações e aeronaves estrangeiras, em qualquer lugar se aplica qual lei? Da bandeira. Então, esse aqui está fora, não se aplica a lei do Brasil. Pelo mesmo raciocínio do anterior. Se em qualquer lugar que tiver uma embarcação de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, ele vai reger a lei do Brasil. Se ela for estrangeira, vai ser regida pela lei estrangeira, a lei da bandeira. Então, essa aqui já está fora do nosso conceito de territorialidade do Brasil. Então, vai sobrar apenas uma, que é a de propriedade privada. Então, tudo bem, uma embarcação ou aeronave de propriedade privada que tiver em pouso ou voo no território ou no espaço aéreo brasileiro, ou estiver no porto ou mar territorial. Bem fácil, ó. Então tá, se eu tiver uma embarcação ou uma aeronave que for estrangeira de propriedade privada que tiver em pouso ou em voo no Brasil, no território do Brasil, ela vai responder à lei de quem? Brasileira. Então, não pode um cruzeiro aportar aqui no porto do Brasil e fazer o quê? Instituir um cassino. Não pode. Ele teria que ir para onde? Para alto mar, onde a bandeira dele
reinaria. Se ele estiver no porto ou no mar territorial brasileiro, a lei que se aplica é a do Brasil. Mesma coisa para o avião. Se ela estiver em pouso ou em voo no nosso espaço aéreo, ele vai responder a lei do Brasil. Então, a territorialidade é bem fácil, é somente isso. É decifrar mesmo aonde que a lei brasileira ela vai ser aplicada ou onde ela não vai ser aplicada. E aí lembrar só dos conceitos que eu já passei para vocês aqui de território por extensão, que são embarcações ou aeronaves brasileiras que tiverem em qualquer lugar, certo? Se elas forem de natureza pública ou serviço do governo, ou se elas forem mercantes ou de propriedade privada, tiverem num lugar onde não tenha nenhuma soberania. E aí também nós terminamos a explicação dizendo para vocês sobre as embarcações e aeronaves estrangeiras. Bom, pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês. Quem gostou, quem curtiu a aulinha aí, quiser entrar no canal, ó, vou deixar aqui o link para você poder se inscrever. Ou para mais aulas de Direito Penal, aqui também está o link com a nossa playlist completa de Direito Penal. Ok? Muito obrigado e até a próxima.